Nesta semana, o Poder Judiciário de Alagoas lançou uma cartilha de prevenção ao abuso e à exploração sexual infantil. O material da cartilha foi produzido pela juíza Juliana Batistella, da 14ª Vara Criminal de Maceió, e é com quem a gente conversa agora. Olá, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nessa entrevista. Para a gente começar, vamos explicar aí para o pessoal que está nos assistindo como foi que surgiu a ideia de fazer essa cartilha. Oi, Mara, a ideia surgiu da necessidade que a gente vê de orientar as pessoas, as famílias, os pais, os adultos em geral, quanto à importância de se prevenir o abuso sexual de crianças e adolescentes, que é um crime muito comum. Infelizmente, a violência sexual contra crianças e adolescentes é algo que acontece muito dentro dos lares, dentro das famílias, no ambiente doméstico. Certo. A cartilha ela tem um conteúdo para adultos, né? No que é que esse conteúdo vai ajudar esses adultos que lerem ela? Primeiramente, saber que o abuso sexual é algo muito presente ainda na nossa sociedade, infelizmente, e que existem meios de se prevenir, existem meios de a gente poder resguardar mais as nossas crianças, tá? Além disso, a gente conscientiza as pessoas, né, das várias formas de crime. Então, por exemplo, uma pessoa pegar uma foto de uma criança nua e expor essa foto é um crime. Então, na cartilha também a gente traz algumas coisas, por exemplo, como o fato de que as crianças raramente mentem sobre o abuso. Então, isso é muito importante, porque se a criança for comentar alguma coisa para o pai, para a mãe, eles não vão ter aquela reação de, não, a criança está mentindo, está inventando. Não, as crianças raramente inventam, tá? Elas só inventam essas circunstâncias, quando a gente está por exemplo, uma situação de alienação parental, né? Daí sim existem casos de crianças que inventam a situação, mas na grande maioria dos casos elas não inventam. Então a gente coloca na cartilha mitos e verdades, a gente coloca características das crianças que são abusadas, a gente traz informações ricas para que os pais e os familiares eles tenham noção do que pode acontecer com a criança, quais as características que circundam aquelas situações criminosas, tá? A gente poderia falar as principais características, os principais sinais que as crianças e os adolescentes, eles podem transmitir, eles podem dar quando eles estão sofrendo alguma situação de abuso ou de exploração sexual? Certo. Olha, agressividade, choros inesperados e constantes, tristeza, depressão, tendência ao suicídio, automutilação, dores abdominais, dores na hora de evacuar ou de urinar. A criança também, às vezes, ela começa a fazer atos sexuais nela, nos irmãos menores, até mesmo quando ela é mais pequenininha, então que ela não tem nenhum pudor, nenhum senso sobre aquele ato, daí às vezes ela começa a fazer os mesmos atos, pegar os órgãos sexuais dos irmãos, começa a fazer nela mesma, isso é porque alguém está fazendo com ela. Agora, é importante ressaltar também, Mara, que às vezes os crimes sexuais, eles não dão indícios, entende? Então, assim, às vezes a criança não apresenta sinais, entendeu? Mas, por exemplo, a criança também, outro sinal importante é que a criança não quer ficar com o abusador. Então, vamos supor, o abusador é o pai. Ela não quer ir passar o final de semana com o pai, ela não quer estar perto do pai. Ela avisa uma mãe, uma tia, uma avó de que não gosta daquela determinada pessoa. Então, quando, por exemplo, a criança chega para a mãe, para o pai, para uma tia e fala, olha, eu não gosto. Então, é importante falar por que você não gosta. É importante investigar o que a criança fala. Não simplesmente deixar de lado como se a criança fosse uma pessoa que ficasse falando um monte de besteiras, de inverdades, entendeu? A criança, ela fala as coisas que ela sente e é importante ela saber, né? É importante investigar por quê, né? Certo. E a partir do momento que essa mãe, esse pai, esse responsável, né, ele perceber esses sinais, é bom que ele busque ajuda e também é importante que ele denuncie, né, doutora? Como é que se faz essa denúncia? Precisa-se ter provas? Olha, primeiramente, o mais importante é que resguarde a criança distanciando-a do abusador, tá? Então, que primeiramente logo
se separe a criança do abusador, tá certo? Depois, logicamente que é preciso denunciar. É preciso denunciar para a polícia. Nós temos aqui em Maceió a Delegacia Especializada de Crimes contra Crianças e Adolescentes. Mas no interior não existem essas especializadas, e daí a família pode se dirigir para qualquer delegacia de polícia, tá? Uhum. Se a família não se sente à vontade de ir diretamente para a polícia, ela pode ir até o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar pode encaminhar a família para a delegacia, pode acompanhá-la, tá certo? Se ainda não sentisse a vontade de ir para a delegacia, pode procurar o Ministério Público. Lembrando que é importante procurar a própria delegacia de polícia, porque se for procurar o Ministério Público, o que o Ministério Público vai fazer é encaminhar para a delegacia, tá certo? Sim. Então, o órgão responsável mesmo, a nossa Polícia Judiciária, é a Polícia Civil. Ademais, precisa imediatamente buscar um auxílio psicológico, um auxílio terapêutico, porque essa criança deve estar precisando, às vezes, de muita ajuda. Nós temos casos de crianças e adolescentes que tentam suicídio, que se automutilam. As consequências do abuso, da exploração sexual, elas são, assim, muito traumáticas. É um trauma para a vida inteira, principalmente do abuso sexual, tá certo? Então, é importante que se trate isso, que se veja com seriedade. É algo ainda muito comum na nossa sociedade e tem muitos adultos que apresentam doenças, inclusive doenças mentais, que são consequências de abusos sofridos na infância e na adolescência. Como é dito na cartilha, o que é feito hoje com as crianças é o que elas farão amanhã com a sociedade. A gente só age da forma como a gente aprendeu a agir. A gente só devolve para o mundo e para a sociedade aquilo que a gente recebeu. Que a gente cuide melhor das nossas crianças para a gente ter um amanhã mais pacífico, uma sociedade melhor para todos nós vivermos. É isso. Muito obrigada, tá, doutora Juliana? Tá, Mara. Grata a você, viu? Tchau, tchau. Tchau.